Existe uma estrela em nossa galáxia que desafia tudo o que conhecemos sobre astros. Ela não brilha mais intensamente, não queima mais, nem fica imóvel no céu como as outras estrelas que conhecemos. Essa estrela gira com uma velocidade tão absurda que deixaria até os motores mais potentes da Terra para trás. Além disso, sua densidade é tão incrível que uma colherzinha do seu material pesaria o equivalente a uma montanha inteira. Mas isso ainda não é o mais assustador. O verdadeiro mistério é que essa estrela está à beira do colapso. Um pequeno aumento de massa ou uma pressão a mais, e ela pode se transformar em algo ainda mais aterrador, um buraco negro. E o mais impressionante, essa estrela não está longe, perdida em algum canto obscuro do universo. Ela está aqui, dentro da nossa galáxia, agora. Os cientistas já estudam esse fenômeno há anos e até deram um nome a ele, mas ainda não conseguem prever exatamente quando vai acontecer o colapso ou se já aconteceu sem que percebêssemos. Apresento a você o pulsar, o motor cósmico de uma dança perigosa no espaço. Quando uma estrela muito grande chega ao fim da sua vida, ela não desaparece silenciosamente. Ela luta até o último instante, queimando seu combustível nuclear para tentar resistir à gravidade que quer esmagá-la. Quando esse combustível acaba, a gravidade vence e o núcleo da estrela entra em colapso. As camadas externas explodem numa supernova. E o que sobra é algo extraordinário, uma estrela de nêutron. Não é apenas uma estrela morta, mas uma transformação radical. Uma estrela de nêutrons comum tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro, o tamanho de uma pequena cidade. Imagine tentar atravessá-la de um lado a outro em menos de meia hora, se fosse possível pousar nela sem ser esmagado instantaneamente. Apesar do tamanho diminuto, essa estrela carrega uma massa maior que a do nosso Sol. É como se toda a matéria do nosso sistema solar fosse comprimida no espaço de um bairro inteiro. Essa densidade é tão absurda que, se você pegasse uma colherzinha desse material e a colocasse na Terra, ela não apenas esmagaria tudo ao redor, ela atravessaria a crosta terrestre, passando pelo manto e chegando até o núcleo do planeta sem perder velocidade. É uma força da natureza em forma compacta. Mas o mais fascinante é que nem todas essas estrelas de nêutrons giram lentamente, como a Terra. Algumas delas giram tão rápido que lançam feixes de radiação pelo espaço, como se fossem faróis cósmicos, girando incessantemente. É essa emissão regular que chamamos de pulsar, não porque ele bate como um coração, mas porque, ao cruzar nosso campo de visão, esses feixes parecem pulsar ritmicamente. No começo, os cientistas ficaram perplexos. Em 1967, quando Jocelyn Bell detectou os primeiros sinais regulares de rádio, muitos chegaram a pensar que poderia ser uma mensagem alienígena, de tão preciso que era o ritmo. Com o tempo, soubemos que o responsável não era a vida inteligente de fora, mas algo ainda mais estranho e poderoso. Esses pulsares giram a centenas de vezes por segundo mais rápido que qualquer máquina terrestre, desde um helicóptero até o motor de um jato. Essa velocidade extrema é mantida por milhões de anos, graças ao imenso momento angular e à perda muito baixa de energia. Mas aí mora o perigo. Muitos pulsares não estão sozinhos. Eles podem capturar estrelas próximas por meio da gravidade, arrancando delas material aos poucos. Esse material é sugado para o pulsar em um fluxo quente e intenso, como um redemoinho de plasma incandescente. Isso faz com que o pulsar gire ainda mais rápido, ganhe mais massa e se torne mais instável. Os cientistas chamam esses sistemas de pulsares viúvas, porque o pulsar, assim como a aranha que devora o parceiro depois do acasalamento, consome sua estrela companheira, átomo por átomo. Mas essa festa cósmica não dura para sempre. Existe um limite de massa que uma estrela de nêutrons pode suportar.
E quando esse limite é ultrapassado, não há mais estrutura que aguente e a estrela pode sucumbir, colapsando em um buraco negro. Quando uma estrela entra em colapso, a gravidade toma o comando absoluto e o pulsar pode ruir, formando um buraco negro. Então, quando falamos que algumas dessas estrelas são perigosas, não é só porque podem explodir e lançar ondas de choque pelo espaço, como numa supernova. O perigo real está em estrelas que já ultrapassaram o limite do comum, são como bombas-relógio, compactas, densas e girando a uma velocidade impressionante. E o pulsar que vamos conhecer agora não é qualquer um. É a estrela de nêutrons mais pesada e mais rápida que a ciência já encontrou. E está bem aqui, na nossa vizinhança galáctica. Esse pulsar tem um nome técnico, PSR J952-00607, sem apelidos chamativos ou histórias de ficção científica, mas seu currículo é de causar respeito e até um pouco de medo. Ele gira a uma velocidade que desafia a imaginação. Mais de 700 rotações completas por segundo. Para colocar isso em perspectiva, você não conseguiria piscar tão rápido se tentasse. A superfície desse objeto se move a uma fração significativa da velocidade da luz. E ainda assim ele permanece intacto. Isso acontece porque a gravidade ali é tão intensa que nem os próprios átomos sobrevivem. Tudo se transforma em matéria de nêutron, onde elétrons e prótons se fundem num estado quase inimaginável. E não para por aí. Essa estrela de nêutrons tem quase 2,4 vezes a massa do Sol, comprimida em uma esfera com apenas 20 quilômetros de diâmetro. Essa combinação extrema de peso e rotação rápida é justamente o que torna esse pulsar uma verdadeira bomba-relógio cósmica. Estrelas de nêutrons têm um limite chamado limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que fica em torno de 2,5 a 3 vezes a massa do Sol. E quando ultrapassam esse limite, não há força que impeça o colapso em buraco negro. Esse pulsar está perigosamente próximo desse limite. Mas como ele chegou a esse estado, não nasceu assim. Ele está devorando sua vizinha. Uma anã branca, um remanescente escuro e apagado, que, aos poucos, tem sua matéria sugada, formando um disco brilhante ao redor do pulsar. Esse processo de alimentação faz o pulsar ganhar massa e girar ainda mais rápido, como um patinador no gelo que puxa os braços para aumentar a velocidade. Cada gota de matéria roubada o aproxima do ponto de ruptura. Os astrônomos chamam esse tipo de sistema de pulsar viúva, porque ele literalmente drena o seu parceiro até não sobrar mais nada. A anã branca desaparece, o pulsar cresce, e ali fica uma estrela superalimentada e instável, à espera do empurrão final. E aqui vem o que realmente arrepia. Diferente de uma supernova que explode em um espetáculo visível, o colapso desse pulsar em buraco negro será silencioso. Não haverá aviso, nem flash, nem ondas de choque, só um silêncio súbito. Os pulsos cessam, a luz desaparece e o que resta é um buraco negro, invisível, sugando tudo ao seu redor, distorcendo o espaço e o tempo nas proximidades. O mais impressionante é que isso está acontecendo dentro da nossa galáxia, a cerca de 14 mil anos-luz da Terra, um piscar cósmico de distância. Mesmo que o colapso acontecesse agora, os efeitos só chegariam até nós daqui a 14 mil anos. Isso significa que o que vemos hoje é uma imagem do passado. Pode até ser que já tenha acontecido e ainda não saibamos. Mas e então? O que esse evento significa para o espaço ao redor? Essa transformação silenciosa mudaria radicalmente a dinâmica local, alterando campos gravitacionais, deformando o tecido do espaço-tempo e afetando tudo o que orbita perto desse novo buraco negro. É um lembrete poderoso de que o universo está em constante transformação e que o que parece estável pode estar prestes a se reinventar em silêncio. Há momentos no cosmos em que tudo se torna instável e a ordem se desfaz. Quando um pulsar uma estrela de nêutrons girando rapidamente
e emitindo feixes de radiação colapsa e se transforma em um buraco negro, sua estrutura de pulsações precisas simplesmente desaparece. Aqueles feixes regulares que cruzavam a galáxia cessam, mas o ambiente ao redor não para de se movimentar imediatamente. O disco de acreção, aquela massa matéria, ainda girando em espiral ao redor, continua a alimentar esse novo buraco negro recém-formado. E nesse processo pode surgir algo fascinante e poderoso. Os jatos relativísticos, que são feixes ultra-energéticos de partículas e radiação disparados dos polos do buraco negro a velocidades próximas à da luz, acelerados por campos magnéticos intensos e pela própria rotação do objeto. Se esses jatos se alinharem com a Terra, mesmo estando a dezenas de milhares de anos-luz de distância, poderiam causar efeitos reais e perigosos. Isso não é mera teoria. Cientistas como Adrian L. Mellor e Brian C. Thomas acreditam que uma explosão gama, provavelmente vinda de uma estrela de nêutrons ou buraco negro próximo, pode ter desencadeado uma extinção em massa há cerca de 440 milhões de anos, conhecida como a extinção ordoviciana. Não teria sido uma explosão devastadora no sentido comum, mas uma destruição silenciosa da camada de ozônio, expondo a superfície da Terra à radiação ultravioleta letal, com consequências catastróficas para os ecossistemas, especialmente os marinhos. Apesar de tudo isso, eventos assim são extremamente raros. O espaço é vasto demais e os jatos dessas estrelas disparam em direções aleatórias. As probabilidades de estarem apontados exatamente para nós são ínfimas, mas a possibilidade existe. E é por isso que a observação constante do céu é tão importante. Agora vamos imaginar outro cenário. E se essa estrela não colapsasse instantaneamente, mas fosse crescendo lentamente, absorvendo mais matéria, aumentando a pressão interna até chegar a um ponto crítico? Mesmo girando velozmente, a uma velocidade estonteante de dezenas de rotações por segundo, chega um momento em que nem a força centrífuga pode impedir seu colapso. De repente, toda a estrutura sucumbe. Alguns modelos sugerem que essa transição pode liberar uma explosão rápida de ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo, que detectores como o LIGO e o Virgo poderiam captar, fornecendo um sinal em tempo real desse fenômeno cósmico. Seria um marco científico, uma assinatura direta da morte silenciosa de uma das estrelas mais densas e rápidas da galáxia, dando lugar a um vazio absoluto, um poço de gravidade do qual nem mesmo a luz escapa. Mas a história das estrelas de nêutrons não termina aí. Existe um tipo especial que nem precisa girar a velocidades extremas para ser perigoso. Ele não se destaca pela velocidade, nem pelo peso, mas pelo poder magnético. Esses são os magnetares estrelas de nêutron, com campos magnéticos tão imensos que ultrapassam qualquer comparação. Imagine uma estrela cuja força magnética é capaz de literalmente destruir átomos, não apenas ionizá-los, mas desintegrar sua própria estrutura. Enquanto um pulsar comum já possui um campo magnético trilhões de vezes mais forte que o da Terra, um magnetar eleva isso a níveis quase inimagináveis, mais de 1.000 trilhões de vezes o campo magnético terrestre. Se estivéssemos a poucos milhares de quilômetros de um magnetar, nossos próprios átomos não conseguiriam se manter unidos. A química do nosso corpo se desintegraria sob essa pressão invisível. E não estamos falando só de teorias. Em 2004, o magnetar chamado SGR 1806-20, situado a cerca de 42 mil anos-luz, lançou uma explosão de radiação gama tão intensa que sobrecarregou sensores em vários satélites ao redor da Terra. Por alguns instantes, essa explosão ofuscou todas as outras fontes de raios X no céu combinadas. Se esse evento tivesse ocorrido apenas 10 anos-luz mais próximo, o impacto para a Terra
teria sido devastador. O lado desconfortável dessa história é que, ao contrário dos pulsares, que diminuem sua rotação e desaparecem aos poucos, os magnetares são instáveis. Seus campos magnéticos criam tensões na crosta da estrela. E quando a pressão fica insuportável, a crosta literalmente se rompe, causando terremotos estelares, rupturas violentas, em uma massa ultradensa do tamanho de um planeta. Esse realinhamento abrupto do campo magnético libera energia equivalente a centenas de milhares de sóis, numa fração de segundo, numa explosão de radiação gama e raios-x que se espalham pelo espaço na velocidade da luz, sem aviso prévio. Felizmente, o magnetar mais próximo conhecido está a cerca de 8.000 anos-luz de distância, uma distância segura para nós, que evita danos significativos mesmo em grandes explosões. Assim, mesmo em meio ao silêncio aparente do universo, existem forças imensas, perigosas e ao mesmo tempo fascinantes, que nos lembram o quanto o cosmos é misterioso e poderoso, uma dança constante entre criação e destruição, que inspira nosso olhar para o céu com respeito e admiração. Imagine que no vasto universo existem estrelas tão extremas que parecem saídas de um filme de ficção científica, as estrelas de nêutron, e entre elas, um tipo ainda mais extraordinário chamado magnetar. Cientistas calculam que se um magnetar explodisse a cerca de 40 anos-luz da Terra, ele poderia destruir nossa camada de ozônio, deixando o planeta exposto à radiação ultravioleta letal do Sol. Isso é um perigo real e silencioso que poucos consideram. O que torna os magnetares tão intrigantes e assustadores é a sua existência breve em termos cósmicos. Seus campos magnéticos gigantescos se enfraquecem em apenas 10.000 a 100.000 anos, um piscar de olhos diante da imensidão do cosmos. Por isso, são raros. Para cada 1.000 estrelas de nêutrons, apenas cerca de 10 são magnetares. Mas um único deles já basta para representar um risco imenso. Mesmo em repouso, o campo magnético desses astros afeta tudo ao redor. Se um planeta estivesse perto, mesmo que hipoteticamente, seria constantemente bombardeado por radiação intensa. E se um deles liberasse uma erupção? A esterilização seria instantânea. Não precisamos de supernovas ou buracos negros para causar destruição. Basta uma rachadura na crosta espacial e o jogo pode acabar. Diferente das outras estrelas, os magnetares não avisam sua presença com sinais altos ou pulsos crescentes. Eles são silenciosos, quase como consciências cósmicas à espera. E quando as condições perfeitas surgem, eles explodem em uma força que desafia a compreensão. Temos estrelas de nêutrons que giram tão rápido que funcionam como faróis no espaço. Magnetares que detêm o recorde de campos magnéticos mais fortes do universo. E até pulsares em nossa própria galáxia que parecem caminhar na linha tênue entre a estabilidade e o colapso. Agora, a pergunta que intriga é: e se um desses gigantes estivesse mais perto da Terra? Hoje, os magnetares mais próximos estão a milhares de anos-luz de distância, protegendo-nos no conforto de um oceano escuro chamado espaço. Essa distância faz com que o perigo pareça abstrato, quase como um conceito de outro mundo. E por isso, muitos nem sentem o peso desse risco. Mas e se imaginarmos uma situação diferente? Se uma dessas estrelas de nêutron, seja um pulsar, uma viúva negra ou um magnetar, fosse lançada em direção ao nosso sistema solar, explosões de supernova ou puxões gravitacionais de outras estrelas podem, em um universo caótico, empurrar essas estrelas velozes. Algumas delas chegam a velocidades superiores a 1.500 km por segundo para perto de nós. Agora visualize uma dessas estrelas, talvez até a PSR GEO 952-0907, se posiciona a cerca de 500 milhões de milhas da Terra, algo perto da órbita de Júpiter. À primeira vista, parece longe, e você pode pensar,
Não é um problema. Mas pense novamente. A gravidade dessa massa colossal começaria a desequilibrar as órbitas dos planetas próximos, Júpiter, Saturno, Urano, criando um efeito dominó de caos gravitacional que, com o tempo, pode chegar até aqui, abalando a estabilidade da Terra. Além disso, a radiação não para. Um pulsar como este não fica parado. Ele emite feixes gêmeos de radiação altamente energética, desde raios X a raios gama e partículas carregadas de seus polos magnéticos. Se a Terra estivesse no caminho de um desses feixes, estaríamos em sério perigo. Nosso campo magnético, por mais protetor que seja, acabaria sendo dominado. A camada de ozônio sumiria e a radiação ultravioleta começaria a esterilizar a superfície do planeta. Mas os efeitos não parariam por aí. A exposição contínua a partículas energéticas quebraria as ligações moleculares na atmosfera. Satélites falhariam, sistemas de GPS seriam interrompidos, comunicações de rádio colapsariam e o céu noturno se iluminaria com auroras descontroladas, como um aviso constante e inquietante. E se fosse um magnetar, a situação piora. Ele não precisaria girar freneticamente para causar destruição. A força absoluta de seu campo magnético, mesmo a milhares de quilômetros, começaria a puxar elétrons dos átomos em seu corpo, uma força invisível, brutal e destrutiva. A estrutura física se desfaria, não por calor ou radiação, mas pelo impacto magnético direto. Até mesmo, observando da Lua, o cenário seria assustador. A Terra começaria a se deformar lentamente. As marés se tornariam violentas. Vulcões adormecidos poderiam despertar. Terremotos tomariam conta dos continentes. E a atmosfera poderia ser arrancada para o espaço, deixando os oceanos evaporarem e a vida cessar tudo em questão de horas, não de séculos. Para essas estrelas de nêutrons, porém, somos apenas mais uma rocha perdida no espaço, um pequeno fragmento que, por acaso, chegou perto demais. Nosso Sol, em comparação, é quase um petisco. E se a estrela acumulasse massa suficiente ou começasse a puxar matéria ao seu redor, poderia colapsar em um buraco negro, e aí a gravidade dominaria completamente. As órbitas dos planetas se desintegrariam, o Sol entraria em espiral e desapareceríamos sob o horizonte dos eventos. Mas, apesar de toda essa possibilidade assustadora, as chances disso acontecer são extremamente pequenas. O universo é vasto e essas estrelas poderosas são poucas e viajam sozinhas pela galáxia. Essa reflexão nos lembra com humildade que o cosmos é ao mesmo tempo belo e implacável. Somos parte de algo muito maior e complexo, e talvez isso nos inspire a valorizar ainda mais a frágil vida azul que chamamos de lar. Mesmo que existam centenas de milhões desses objetos na Via Láctea, a chance de um deles passear por aqui, no nosso quintal cósmico, é menor do que ganhar na loteria todos os dias durante um século inteiro. Mas veja bem, esse não é o ponto principal. O fato que realmente importa é que esses corpos existem, eles são reais e muito mais comuns do que imaginamos, espalhados por toda a galáxia. Alguns giram a velocidades que nenhuma máquina humana poderia sequer sonhar. Outros emitem feixes de radiação tão intensos que podem atravessar a imensidão do espaço como raios invisíveis e mortais. E há ainda aqueles com campos magnéticos tão poderosos que, mesmo sem tocar, seriam capazes de destruir planetas inteiros. E o mais surpreendente, alguns desses monstros cósmicos têm seus próprios planetas. Como pode isso ser possível? Depois de tudo o que sabemos sobre estrelas de nêutrons, sua gravidade extrema, radiação letal e campos magnéticos capazes de rasgar átomos, seria lógico pensar que nada poderia sobreviver ao redor deles, muito menos algo tão frágil como um planeta. E, de fato, planetas ao redor desses objetos são extremamente raros. Apenas cerca de 0,5% dos pulsares conhecidos parecem ter planetas orbitando, o que é muito pouco se considerarmos que detectamos milhares deles.
Essas exceções estranhas nos levam a uma pergunta intrigante. Como um sistema planetário consegue sobreviver ao redor de um dos ambientes mais violentos da galáxia? Vamos voltar ao básico. A maior parte das estrelas forma planetas a partir do material residual, gás e poeira que gira ao seu redor durante o processo de formação. Mas os pulsares são exatamente o oposto disso. Eles surgem da destruição. Uma supernova explode violentamente, destruindo tudo em volta. O que sobra é um núcleo esmagado, girando como um liquidificador enlouquecido, com um campo magnético tão intenso que poderia esterilizar sistemas solares inteiros. Isso significa que os planetas originais simplesmente deixaram de existir. Portanto, se algum pulsar tem planetas, eles foram formados depois da supernova, ou talvez tenham sido capturados mais tarde. Um exemplo famoso é o pulsar PSR B1257+12, localizado a cerca de 2.300 anos-luz daqui. Ele foi o primeiro pulsar descoberto com planetas e, acredite, foi também a primeira confirmação científica de exoplanetas em 1992. Este pulsar tem 3 planetas rochosos, todos maiores que a Terra, orbitando em trajetórias estáveis, embora não sejam órbitas circulares como as que conhecemos, mas elípticas, que os fazem oscilar mais perto e mais longe da estrela. O campo gravitacional em torno de um pulsar é tão intenso que qualquer pequena perturbação é amplificada. Então, o fato de esses planetas ainda estarem lá, girando ao redor dessa tempestade cósmica, é realmente extraordinário. Agora, imagine como seria viver em um desses mundos. Não teríamos a luz suave do Sol, nem a proteção de uma atmosfera azul. O céu seria negro para sempre, iluminado apenas por rajadas de radiação que ocasionalmente cruzam a superfície do planeta. Ao invés de calor constante, pulsos intensos de partículas altamente energéticas atingiriam a superfície, esterilizando tudo o que estivesse exposto. A única chance de vida ali seria em algum refúgio subterrâneo profundo, escondido sob quilômetros de rocha ou sob grossas camadas de gelo, talvez em oceanos subterrâneos. Quanto à origem desses planetas, os cientistas têm algumas teorias. Alguns acreditam que eles se formaram a partir de detritos da supernova material que não escapou para o espaço e, com o passar de milhões de anos, esfriou e se agrupou em discos de poeira, formando mundos rochosos. Outros sugerem que podem ser fragmentos de uma estrela companheira destruída pelo pulsar, restos cósmicos, comprimidos e orbitando seu centro gravitacional. Há ainda a possibilidade, embora menos provável, de que esses planetas tenham sido capturados pelo pulsar, especialmente se ele já teve uma estrela parceira que foi desfeita, deixando para trás planetas errantes. Independente da forma como se originaram, esses planetas são verdadeiros sobreviventes. Eles resistiram a tempestades de radiação, campos magnéticos enlouquecidos e ao caos gravitacional e ainda continuam ali, orbitando silenciosamente um dos objetos mais perigosos do universo. Outro exemplo é o pulsar PSE 2007+3120, que tem pelo menos 2 planetas conhecidos, ambos várias vezes mais massivos que a Terra. Um completa uma órbita em 1,9 anos, o outro em 3,6 anos. Assim como no caso anterior, suas trajetórias são irregulares, instáveis, como se estivessem tentando se equilibrar em meio a um furacão cósmico. A parte mais fascinante é que ainda não sabemos o quão comuns esses sistemas realmente são. Detectamos apenas alguns, mas isso pode ser porque eles são difíceis de identificar, não porque sejam raros. Estamos falando de encontrar pequenos mundos que orbitam objetos tão minúsculos que mal têm o tamanho de uma cidade, e isso a milhares de anos-luz daqui.
Imagina só a dificuldade disso. Se a vida de alguma forma tivesse surgido em algum desses lugares, ela seria algo totalmente diferente do que conseguimos imaginar. Não bastaria só sobreviver em condições extremas, teria que resistir a uma radiação intensa, a explosões de energia que poderiam destruir uma atmosfera em questão de minuto. Agora pense na Terra. Nós giramos ao redor de uma estrela amarela calma, estável. Temos um campo magnético que nos protege, uma atmosfera que podemos respirar e água líquida na superfície, uma combinação raríssima. De todos os modos possíveis, nosso sistema solar é um refúgio silencioso e seguro. O fato de que até estrelas de nêutrons possam ter planetas só reforça o quão incomum e sortuda é a nossa situação. Mas vamos voltar ao começo, porque tudo isso começou com uma pergunta assim. A estrela mais perigosa da nossa galáxia pode explodir a qualquer momento. Será que devemos ficar preocupados? A resposta pode parecer assustadora. Essas estrelas giram tão rápido que comprimem a matéria com uma força maior que a dos núcleos atômicos, disparando feixes de radiação capazes de derreter a superfície de um planeta. Existem pulsares que parecem devorar suas estrelas companheiras e magnetares que liberam explosões de radiação tão poderosas que poderiam atravessar anos-luz. Parece roteiro de filme de terror, não é? Mas aqui está o ponto real. Não precisamos entrar em pânico. Não do jeito que a gente costuma imaginar perigo. A estrela PSR JAT 952-0607, por exemplo, não vai se transformar em buraco negro amanhã e acabar com a gente. Esses magnetares perigosos estão longe demais para causar algum dano imediato. E isso é o que o espaço nos oferece. Uma enorme distância que nos protege. É verdade que uma estrela muito perigosa pode explodir em nossa galáxia. Mas, a qualquer minuto, no tempo do universo, pode significar dezenas de milhares de anos ou mais. E mesmo se essa explosão já tivesse acontecido, a radiação levaria esse mesmo tempo para chegar aqui. Ou seja, estaríamos sempre olhando para o passado ao observar as estrelas. Mas isso não quer dizer que esses fenômenos não sejam importantes. Pulsares, estrelas de nêutrons e magnetares são muito mais do que curiosidades cósmicas. Eles nos lembram que o universo não é um lugar confortável. Ele é regido por física extrema, onde forças como pressão, colapso, rotação, radiação e gravidade lutam até que a matéria não aguente mais. Essas estrelas nos mostram o que acontece quando tudo é levado ao limite absoluto. E além disso, elas contam uma história que não é sobre medo, mas sobre escala a verdadeira magnitude do cosmos. O que consideramos normal, como o nosso Sol tranquilo, uma órbita estável e uma atmosfera protetora, é na verdade uma exceção rara. A maior parte do universo é um ambiente brutal, cheio de energias e eventos que mal conseguimos compreender e que, se estivéssemos por perto, simplesmente não sobreviveríamos. Então, não estamos sob ameaça imediata. Mas é importante ficar atento, porque em algum lugar não tão longe, uma estrela está mudando, acumulando massa, perdendo sua estabilidade e se aproximando do limite final. Quando ela explodir, não haverá aviso. Se você encontra conforto nas estrelas, lembre-se, nem todas são amigas. Algumas estão apenas esperando o momento de se despedir, num colapso que lembra o poder infinito do universo.